Oi, sou a doutora Érica Olivier, sou cardiologista, eletrofisiologista, especialista em estimulação cardíaca e doutora em ciências, e atuo nessas áreas há 15 anos em São José dos Campos. Oi, tudo bem? Eu queria saber como foi o atendimento ao seu primeiro paciente. Oi, Alice. Isso foi há 26 anos atrás, então eu não lembro do primeiro atendimento. Mas eu me lembro muito bem da primeira cirurgia de marca-passo que eu fiz. Eu fui chamada na UTI, na unidade de terapia intensiva, para avaliar uma paciente que iria precisar de um marca-passo. Então eu decidi que eu iria fazer essa cirurgia, embora eu tivesse que fazer isso sozinha pela primeira vez. Aí a sala de cirurgia foi toda preparada, tinham muitas pessoas me ajudando, e quando começou a cirurgia, geralmente que é feita com anestesia local, por algum motivo que eu não sei explicar, a paciente dormiu completamente. E a sala ficou num silêncio, o procedimento inteiro, e no final da cirurgia a paciente acordou e eu já estava nesse momento relaxada, conversando, batendo papo com o pessoal na sala, e aí a paciente virou e falou assim: "Nossa, doutora Érica, como a senhora fala? A senhora falou a cirurgia inteira." E aí todo mundo caiu na gargalhada, porque na verdade a paciente dormiu a cirurgia inteira e não viu nada. Oi, meu nome é Júlia e eu gostaria de saber como você mantém sua mente saudável nesse cotidiano médico e nessa correria do seu dia a dia. Oi, Júlia. Realmente não é fácil, é uma correria muito grande, mas a gente tem que tentar buscar algumas alternativas para essa correria toda e ter a mente sempre saudável. O primeiro delas é o meu alicerce, que é a minha família. Minha alimentação, eu procuro comer coisas saudáveis, evitar ficar comendo besteira, procuro descansar horas de sono suficientes, nem sempre é possível, porque às vezes eu tenho uma cirurgia que vai até mais tarde, procuro fazer atividade física todas as manhãs e também a religiosidade, que eu acho que é muito importante. Então eu acho que isso é o alicerce, acho que isso é o equilíbrio que a gente tem que buscar para poder ter a nossa mente sempre saudável. Gostaria de saber se você já enfrentou a morte de algum paciente e como você lidou com ela na primeira vez e como você lida atualmente. Eu já lidei com a morte algumas vezes. No início da carreira de um médico, a gente enfrenta a morte muitas vezes no pronto-socorro. É muito frustrante, mas a gente tem que ter em mente que foi feito tudo o que era possível de ser feito naquele momento. E o difícil no momento inicial é a gente dar essa notícia para as famílias, porque a gente sofre junto, mas a gente tem que focar em quem ficou. Então eu sempre falo isso para quem fica. A gente tem que entender que a morte é um ciclo e que esse ciclo faz parte dessa dor, mas a gente não pode alimentar esse sofrimento, porque a gente vai estar fazendo sofrer outras pessoas que ainda estão perto de nós, outros entes queridos. Então a gente tem que tentar minimizar isso com o mínimo possível de tempo, de dor, e deixar quem foi ir e cuidar de quem ainda está aqui perto da gente. Oi, eu sou a Bia e eu queria saber quando você decidiu sua especialidade, se foi antes ou se foi durante o curso. Oi, Bia. Eu entrei na faculdade de medicina para ser cirurgiã plástica. Cardiologia nem passava pela minha ideia. Depois que eu me formei, eu comecei a acompanhar um serviço de terapia intensiva e eu comecei a me interessar por aqueles pacientes com infarto. E aí foi então que eu decidi fazer cardiologia. Depois disso veio a oportunidade de implantar marca-passo, que é um procedimento cirúrgico. E aí sim eu pude unir o que eu via lá no começo, o que eu desejava no começo, com o que eu realmente tinha escolhido. Então, às vezes, algumas coisas no início, elas nos parecem que a gente não vai conseguir aproveitar elas muito lá no futuro, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades e ver que tudo vai ser útil algum dia. Se você está pensando em seguir essa carreira, em ser médico, é uma carreira maravilhosa, é extremamente gratificante, mas ela requer um esforço pessoal muito grande. Vai requerer muitas horas de trabalho, muitas horas de estudo, e não pense que tudo vai vir de uma forma fácil e que as coisas vão acontecer rapidamente. Mas é possível, é gratificante, é uma profissão maravilhosa e é muito gostoso quando o dia acaba, a sensação de missão cumprida.